Rafael já está no ar. Já estou aqui com a Fernanda Lins, não é, que vai conversar conosco daqui a pouco. Manda um alô para você que está aí, levando o seu filho para a escola, que está voltando, você que está no carro, sempre conversa com a gente. Olha, eu escutei o programa quando estava na estrada, gostei da música. Você que sempre manda suas mensagens aqui para a gente. Papo de Saúde, o programa que tem essa missão de levar justamente educação em saúde às pessoas, levar conceitos através das entrevistas, através dos conteúdos que a gente traz para você. E agora, antes de começar nosso bate-papo, a gente sempre trabalha alguns temas, e a gente trabalhou o mês passado um tema que era a meditação. Muita gente tem dúvida para que serve, quais são os fundamentos, as aplicações. E esse mês a gente tem conversado um pouco sobre o perdão. Né? Muita gente tem dúvidas, né? Será que perdoar faz bem para a saúde? Perdoar tem algum cunho científico? Então já são vários artigos publicados a respeito do perdão, não é? Mas a gente sabe que lá no íntimo, né? Aquela vozinha interior, lá no nosso coração, a gente sabe que perdoar com certeza faz bem para a nossa saúde. Tem gente, né, que na prática diz, rapaz, quando eu perdoei eu me senti tão leve. Mas muita gente tem dúvidas a respeito do seguinte, mas o outro precisa me perdoar, né? Então, muita gente, eu preciso estar convivendo com a pessoa. Então, são algumas coisas, alguns conceitos que são diferentes, que a gente precisa trazer e tirar essas dúvidas para você. Quando eu perdoo, né, isso é um movimento interno meu. Quando eu estabeleço o perdão, eu não necessito necessariamente que o outro, naquele momento, me perdoe, porque ele tem um tempo dele, caso haja alguma situação que ele precise também me perdoar. Outra coisa interessante e importante é que quando eu faço esse movimento, a minha química e a minha fisiologia e as pesquisas do ponto de vista psicológico, as pesquisas hoje em imunologia diz que o sistema imunológico responde melhor, o bem-estar também aumenta. Olha que coisa interessante. Então, eu vou trazer depois para vocês uma citação aqui, uma relação de pesquisas que falam a respeito justamente dos benefícios do perdão para a saúde da gente. Eu vou trazer aí para vocês da próxima semana, para a gente esclarecer mais. Mas já deixo claro que o ato de perdoar pertence a gente. E que muitas vezes eu não preciso perdoar e conviver com outra pessoa. Perdoar muitas vezes é não desejar mais o mal ao outro, é não desejar mais que o outro, né, passe por determinadas situações. Eu simplesmente vivo a minha vida, não é? Independente do processo daquela relação que naquele momento foi um pouco difícil. Já tem muita gente conosco aqui, Fernando. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Para Priscila, para o Cleginaldo, para Isabel Maria, o Moshe Dayan, a Eve Marlen, tá? O Moshe manda parabéns, ótimo programa, a Eve Marlen aqui assinando pra gente, a Tropa do Trauma também aí conosco, a Edneia Cerqueira lá em Taquarana, um abraço para vocês que acompanham o Papo de Saúde. A turma falando aqui, olha, grande Fernanda, trabalhei com ela na antiga Unidade de Emergência do Agreste, que é hoje o Hospital de Emergência, super dedicado e competente. Ótima entrevista, doutor Gênio. A turma já tá mandando aqui um alô para você, Fernanda. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. É uma honra ter você aqui no Papo de Saúde. Realmente eu conheço você de perto, sei, não é, da tua dedicação para com o ser humano, tua dedicação, né, naquilo que você faz. Mas para quem não conhece, fala um pouquinho da história da Fernanda, como é que ela chegou aqui até hoje. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos. Obrigada, né, pelas solicitações, pelas solicitações de bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes da Pajuçara. Bom, a trajetória da Fernanda é bem interessante. Obrigada pelo convite. Eu tive a oportunidade de me formei no SESMAC. Sim. Em 2001. Então eu fiz vestibular. Antes eu tinha feito vestibular para medicina. Interessante, né? Influenciada pela mãe, que era médica, sempre gostei. Quem é que é a mamãe, para turma que está em casa? A doutora Rejane. Um abraço. Você conhece, Rejane, um abraço para ela. É minha inspiração. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? Vendo o trabalho dela, e isso me influenciou muito. E desde sempre a gente sempre se identificava, né? Via algumas aptidões em algumas matérias sempre voltadas para a área de saúde. E daí eu conheci o curso de biomedicina, não sabia, né, de que se tratava, mas algo me chamou a atenção.
Eu sei que nada é por acaso, que a gente é chamado, né, pela vida a determinadas situações, e aí eu resolvi fazer o vestibular, que foi o primeiro curso do estado de Alagoas. Eu sou da primeira turma do estado de Alagoas, de biomedicina, no SESMAC, em 1998. Só que assim, o curso, como era a primeira turma, ainda estava se estruturando, né? A grade curricular, nós passamos ainda por algumas dificuldades nesse sentido, né? Juntou uma turma, um grupo que a gente procurava, né? Sempre as grades curriculares de outros lugares, como em Pernambuco, que foi um dos primeiros lugares aqui no Nordeste a implantar o curso de biomedicina, em Aracaju também. Então a gente sempre procurou se espelhar, né, para ver se conseguia implementar outras matérias da grade curricular que ainda era um pouco deficiente. Mas vamos dizer assim, entre todas as dificuldades, nós conseguimos, né, melhorar a grade curricular ao longo de 4 anos de curso. Quantos anos? São 4 anos? Inicialmente eram 3 anos e meio. E aí, em 2001, quando eu me formei, sem nenhuma expectativa ainda na questão do mercado de trabalho, eu recebi um convite, ainda em Maceió, para dar aula num curso de técnico de laboratório. Então, eu dei aula durante 4 meses a um curso técnico de laboratório, ensinei hematologia, a prática, e ensinei também bioquímica. E depois desse período, eu recebi um convite em Arapiraca, né, e consegui um emprego no laboratório. E você trabalhava lá em Maceió? Eu dava aula em Maceió ainda. Aí, como a minha família morava aqui em Arapiraca, eu recebi um convite para trabalhar no laboratório particular, o Lab Mendes, que eu trabalhei durante 3 anos. E foi uma escola, né? Um abraço aí ao pessoal do Lab Mendes. Eu tenho muitos colegas, o Mendes Júnior, que na época o pai dele, né, Dr. Zé Mendes, me acolheu muito bem. E sou grata até hoje pela experiência que eu obtive lá. Ao longo desses 3 anos, foi quando em 2003 surgiu o concurso do Estado, né? E eu vi que tinha vaga para biomédico, fui e fiz o concurso e graças a Deus fui aprovada. Que coisa boa. Comecei a trabalhar na unidade de emergência, que agora é o hospital de emergência, e fiz muitas amizades, consegui crescer muito e me enveredei, né? Comecei na área de análises clínicas e terminei me enveredando pela área da hemoterapia, me apaixonando, né? Atualmente eu trabalho na agência transfusional da unidade de emergência, do hospital de emergência. Trabalho no Hemoa Arapiraca, né, que agora modificou a nomenclatura, né, agora é Hemoa Arapiraca. Já trabalhei no setor de distribuição de hemocomponentes, agora atualmente estou no setor de produção dos hemocomponentes e também trabalho no Hospital Chama, sou responsável pela agência transfusional de lá. Então a trajetória, assim, eu só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que vem me dando, né, só gratidão. Que coisa boa, né? E cada vez mais apaixonada, né, pelo curso de biomedicina. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre como é que é esse curso, como é que funciona, né, o que é importante, né, o papel. Muita gente tem dúvida, né, até muitos que são estudantes, que querem fazer, não sabem, né, mais ou menos por onde enveredar. Você viu que você tem aí um leque muito grande, você fez muitas coisas, né? Fiz alguns cursos, especialização em análises clínicas, assim que me formei, fiz uma especialização também na área de hemoterapia e outros cursos, né, que a gente vai se aperfeiçoando e na trajetória profissional a gente nunca pode parar, né? A gente sempre tem que estar em busca de conhecimento. Ou seja, a turma que vem aqui sempre me diz isso. Eu ainda estou estudando. Quanto tempo de formada? Foi 2000 e... Eu tenho 18 anos, né, 18 de formada. Anos de formada. Nunca parou de estudar, né? Com certeza. E quero mais, cada vez mais. É isso aí, eu digo sempre. A sede de conhecimento, já tô né? Com 16 também, mas nunca parei. Mas vai parar, quando a gente pensa que já acabou uma coisa, vem outra, e você vai fazendo. Mas o gostoso é isso, né? Porque a gente vê que o dinamismo é muito grande, né, Fernando? Hoje em dia, tanto do ponto de vista das novas tecnologias,
do ponto de vista dos novos conceitos que vêm surgindo, né? Das novas demandas. Então, sempre vai vindo material novo para você estar vendo, estar acompanhando. E eu acho que... E também do ponto de vista do mercado, né? Porque eu acredito que os profissionais que obtenham, né, aquilo que muitos entendem como sucesso, porque tem um sucesso que as pessoas deturpam, não compreendem bem isso, mas esse sucesso genuíno, ele tem a ver muito com isso, que é a capacidade de você seguir em frente, né, nas novas propostas, tá aberto aos novos conceitos. E aí fico feliz, né, de você estar cada vez mais aí indo em frente. Isso é muito bom, eu acho que isso é maravilhoso. E então a gente tem aí o profissional biomédico, né? Então, como seria a linha? Vamos começar do início, a trajetória. Eu tô lá na escola, não é? E olha, quero fazer hoje biomedicina. Certo. Não é? Já temos aqui em Arapiraca ou ainda... Como é que tá hoje a situação? Bom, o curso de biomedicina, ele é bastante antigo, né? Apesar de desconhecido um pouco ainda, né? Mas ele data, né? A primeira idealização do curso de biomedicina foi em 1950, por um doutor que era farmacologista. Então, ele começou a perceber a questão do interesse, né, de formar alguns profissionais que fossem voltados para a área da docência, né, em algumas matérias na parte de biologia. O objetivo primordial da idealização do curso, que antigamente não era chamado de biomedicina, e sim de ciências biológicas aplicados à medicina, entendeu? Ciências biológicas, modalidade médica, que era chamada antigamente. Então surgiu dessa necessidade, né, de formar profissionais na área de docência, nas universidades e também na área da pesquisa, porque o profissional biomédico, ele se encaixa muito bem nessa área de pesquisa científica, né? Existem vários profissionais. Então, o primeiro curso no país foi em 1966, na Escola Paulista de Medicina. Né, interessante, vai fazer quantos anos? Só que de 66 o curso só foi conseguir ser regulamentado em 1979, que é onde ele foi regulamentado e foram criados os Conselhos Federais de Biomedicina e os Conselhos Regionais, né? Que no caso dos profissionais que se formam em Alagoas, nós temos o Conselho de Referência, que é na segunda região, que a gente chama, que é em Pernambuco. Conselho então Regional de Biomedicina em Pernambuco. Tá. Então não existe um conselho. Eu tenho um CRM aqui de Alagoas, que é o Conselho Regional de Medicina, né? Existe aqui uma sede. No caso de biomedicina, não existe aqui. Ainda não existe. A nossa referência seria em Pernambuco, exato. Então, assim, a partir daí o curso foi se reestruturando, né? Começou da Escola Paulista de Medicina e várias outras em Ribeirão Preto, né? Na Unifesp. Então, ele foi se espalhando pelo país inteiro. Aqui em Arapiraca, nós já temos o curso, que é na Unirb, na faculdade Unirb, entendeu? Aquela fica próxima ao shopping, né? E nós já temos, acho que é o segundo ano, eu não sei se é o segundo ano ou o primeiro ano do curso, salvo engano, mas que aqui já temos. E o primeiro curso em Alagoas foi da turma que eu participei, que foi no SESMAC, né? Então é um curso assim com uma vasta área de atuação. A durabilidade hoje? A durabilidade, 4 anos do curso. Ele começou, como você falou, com 3 anos e meio, 3 anos e 7 meses, e agora ele tem durabilidade de 4 anos. Nós estamos falando curso, né? Mas às vezes o ouvinte, a pessoa que nos acompanha pelas redes sociais, ele pode entender que isso seja um curso técnico. A gente está falando de curso técnico ou está falando de um curso como uma graduação mesmo, vale como nível superior? É uma graduação, né? Não, é uma graduação em ciências biomédicas, né? Que antigamente era conhecido como ciências biológicas, modalidade médica. Então, nós estamos falando de uma graduação. Isso, importante, um curso de graduação. Exatamente. Que às vezes a gente gosta de falar na linguagem mesmo, para a turma entender. Porque às vezes o que acontece? A pessoa pode entender e ter essa dúvida, mas isso é técnico? Mas é uma graduação mesmo, você sai com diploma no nível superior? Sim, saímos com diploma no nível superior
e com a atuação inicialmente nas análises clínicas, né? Onde nós já temos aqui vários profissionais, aqui em Arapiraca, por exemplo, em laboratórios, né? Em clínicas, em hospitais, na rede pública, vários profissionais biomédicos atuando, né? Na interpretação dos exames, né? Para realizar os exames laboratoriais. Vamos adentrar daqui a pouco sobre essa história. Você vai falar para a turma realização aí dos exames laboratoriais e assinar também os laudos, né, respectivos dos exames que são realizados. Isso, vamos conversar mais um pouquinho depois do comercial, vamos lá para o nosso bloco comercial e a gente vai voltar, tá? Você que está na rede aqui conosco, tá? Fica conosco aí, você que está aí ouvindo no rádio, mantenha a sintonia, que é rapidinho, a gente volta aqui para falar mais sobre o papel do profissional biomédico aí, não é, para a nossa população, para quem tem dúvidas, a gente vai aqui esclarecê-las com a Fernanda Lins. Está aberto lá, você que está nos acompanhando aí na rede social, e por isso que o volume baixa um pouco, tá, pessoal? Baixa um pouco porque a gente não corta a transmissão. Então você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, vai baixar um pouquinho o volume, mas daqui a pouco volta o volume normal que a gente entra para a rádio novamente. Eu vou mandar um abraço para vocês aí que está conosco, tá? Só falando para vocês aí que está conosco, a Priscila Calil que entrou conosco, o Cleginaldo também entrou com a gente, a Isabel Maria, um abraço para você, Isabel, o Cleginaldo também, o Mochê Dayan conosco, a Eve Marley, como a gente falou aí também, parabéns, ótimo programa, nos acompanhando, Tropa do Trauma, né, que falou com a gente no instante também, a Edneia lá em Itaquarana, turma mandando um abraço aqui para você, boa tarde também aqui mandando boa tarde para a gente, a Joelma também, enfermeira, um abraço para você, Joelma, aí nos acompanhando, a Dulce também aqui, Dulce, um abraço para você, depois vamos marcar para você estar conosco também, a Priscila mandando aqui, ótimo programa, parabéns, um abraço, Priscila, está sempre aí nos acompanhando, o Christopher de Oliveira também aí nos acompanhando, turma aqui pela rede social, mandando seus alôs, Léo Saturnino, vereador, um abraço para você, Léo, grande abraço, sempre acompanha aí o Papo de Saúde, o carinho está com você aí também. A Isabela Torres, um abraço, Isabela, manda um abraço para o doutor Evandro, também aqui conosco. Nirlan Gomes também com a gente. Nirlan, um abraço. Vou ler o que você colocou para a gente. Sou biomédico e precisamos muito divulgar a importância do curso na área da saúde. E com esta brilhante profissionais. Parabéns, meu amigo Jean, por mais um programa maravilhoso. Vou ler daqui a pouco também na rádio aqui para a turma. O Everton Moraes também aí acompanhando a gente, mandando seu alô. Luiz Carlos Silva também conosco aqui, entrando com a gente. Leio já aqui também na rádio os comentários de vocês. Teófilo Silveira, Salete Barbosa, grande palhaço Michuruco, um abraço para você, meu amigo. Domingo foi sucesso total, hein? Nazário Júnior também acompanhando. Boa tarde, doutor Jean. Diariamente uma turma vai para Maceió cursar biomedicina. Parabéns pelo tema. Vou ler aqui também. Para você aqui, mandando muito bom saber um pouco mais sobre essa área. Então a gente vai estar lendo daqui a pouco também ao vivo aqui na rádio para você. Fica lá, aí ele baixa um pouco o volume. Ok, estamos de volta aqui. Só mandando alô para a turma aí que nos acompanha, hein? Rapidinho para vocês. A Priscila, o Cleginaldo, Mocheve, Marley, Tropa do Trauma, Edneia, a Joel Maraújo, lá do Hospital de Emergência conosco, a Dulce, grande abraço, Dulce, para você. A Priscila mandando aqui, ótimo programa, parabéns. O Christopher de Oliveira sempre acompanha a gente. O vereador Léo Saturnino também aí na escuta. Isabela Torres, um abraço para você, Isabela, para o grande amigo doutor Evandro, mandando palminhas pra gente. O Nirlan Gomes, que sempre acompanha o programa e manda uma mensagem aqui. Sou biomédico, precisamos muito divulgar a importância desse curso na área de saúde. E com esta brilhante profissional. Parabéns, meu amigo Jean. Programa maravilhoso. Um abraço, Nirlan, pelo seu carinho aqui com o Papo de Saúde. Luiz Carlos também com a gente aqui, mandando seu alô. O Everton Moraes, a turma que manda alô. Se você quer mandar seu alô, pessoal, manda pra cá, que a gente vai
parabenizar você ao vivo também aqui. O grande Michuruca, foi um sucesso total domingo, hein? Aqui também, sempre acompanhando a gente. Salete Barbosa, Isabel Araújo, Nazarinho aqui, Nazário Júnior, manda um abraço. Parabéns, doutor Jean, manda um abraço pra turma que vai pra Maceió, cursar biomedicina. Toda tarde sai uma turma aqui, ó, diariamente. Que coisa boa, tá vendo? Você ia pra lá ou morava lá? Não, eu residia lá. Eu fiquei por lá mesmo, mas eu fiz algumas viagens, né? Em alguns cursos eu sempre vi alguns alunos voltando aos finais de semana, então é muito legal. Que coisa boa, um abraço para essa turma aí que vai para Maceió, né? Para capital estudar, que coisa linda. Acredito no potencial de vocês, né? Então um abraço, Nazário. Muito bom saber um pouco mais sobre essa área. Alexandre Henrique também conosco, mandando seu alô. Teumes Marinho, lá, acredito que em São Paulo, aí nos acompanhando, sempre nos acompanha. Um abraço, Teumes, para você. Mais sucesso, mais ainda do que você já possui. Você é um vencedor. O Nirlan aborda a importância do biomédico na área da medicina nuclear. Ó, que coisa, já foi longe, hein, Nirlan? Mas vamos conversar. Vamos aqui por etapas. Fernanda, então, dito, né, hoje como se encontra, né, na nossa região as faculdades, o profissional saiu, você falou, ele sai com a competência de ir para o laboratório de análise clínica. Como é que funcionaria isso? Na verdade, o ideal seria fazer, porque assim, o profissional, ele sai, né, já capacitado para atuar nas análises clínicas, mas o ideal seria que ele fizesse uma especialização, né? Porque o que é que orienta o conselho? Que o profissional biomédico que trabalha em determinada área, ele tem que ser habilitado para tal, né? Apesar de o curso na formação, ele já, assim, promover, ele sai preparado para o mercado de trabalho nesse sentido. Só que o ideal, recomenda-se que ele faça uma especialização em análises clínicas. A mais, exatamente. E o que faz o profissional que vê essa questão das análises clínicas? Como é que funciona isso? Ele vai trabalhar, né, realizando em várias áreas dentro do laboratório clínico, né, realização do hemograma, trabalhar na área de interpretação do hemograma, né, ajudar a questão do médico no diagnóstico, a gente chama que a gente trabalha auxiliando no diagnóstico. Então, né? Aqueles exames quando eu vou no laboratório, exato. Colesterol, triglicerídeo, glicemia, não é aqueles exames que a turma gosta de fazer. Exato. E aí... O profissional biomédico, ele é o profissional que ele vai realizar, né, não só na hematologia, mas na ureanálise, né, sumário de urina, na parte da parasitologia, na área de bacteriologia, microbiologia, fazendo o semeio e a interpretação das culturas bacteriológicas e a assinatura de todos os laudos, né, dos exames que foram realizados por ele. E eles são auxiliados pelos profissionais técnicos, né, que fazem toda aquela parte, né, de coloração, de lâmina, de coleta, enfim, todo o pessoal do apoio. É um conjunto, né? É um conjunto de profissionais que trabalham, mas o biomédico é responsável pela leitura, né, pela ele é que vai botar lá, colesterol. Exato. 250. Ele vai realizar, né, a parte da bioquímica também, que a gente esqueceu, que é uma das partes mais importantes também dos laboratórios de análises clínicas, e ele vai realizar através dos equipamentos necessários. Isso que eu chamo a atenção. Como que você vê hoje, né, se a gente for fazer o contraponto, quando você começou e hoje com esses equipamentos, a coisa melhorou? Com certeza, né? Porque a gente sabe que tudo é evolução. O mercado de trabalho e a área da saúde também como um todo, ela vem evoluindo, né? Para melhorar a qualidade dos exames, para o quê? Aperfeiçoar, né? Para uma rapidez maior. Mas isso não quer dizer que o profissional ele não tenha que acompanhar, né? Não é porque você tem um equipamento automatizado que ajuda e muito, né? Na questão da rapidez, na sensibilidade do método, enfim, e a qualidade até, mas aí você precisa ter o olhar crítico, né? Diante desses resultados.
Não é porque você tem um aparelho, mas aí a diferença é que você precisa ter um olhar crítico no sentido da interpretação desses resultados. No caso, faria o processamento. O processamento. Mas a leitura permanece... Por exemplo, o aparelho automatizado, vamos dar um exemplo, que realiza um hemograma. Né? Então, existem aparelhos que fazem a leitura do hemograma e que o profissional ele vai confirmar no microscópio se está tudo ok, até porque a gente necessita, né, de informações adicionais a respeito do paciente, né, do estado clínico, alguma medicação que ele esteja fazendo uso. Isso é importante para que o profissional biomédico ele tenha mais fidedignidade na questão da leitura e no laudo, né, do exame a ser realizado. Mesmo passando no processo do aparelho, né? Que é uma coisa... Antigamente você levaria quanto tempo um hemograma e hoje com esses aparelhos... Pois é, antigamente era mais manual, né? A metodologia era bem mais manual e demorava mais. Hoje em dia você consegue ter uma demanda, né? Já que a demanda dos laboratórios aumentaram muito, isso facilita muito. Né? Na rapidez, na entrega do exame, mas que não substitui o profissional. Isso é bem importante frisar. É uma coisa que hoje tem amedrontado muita gente, né? A gente tem visto aí, por exemplo, hoje, a inteligência artificial. Por exemplo, eu cito aqui alguns exames que já são feitos com a mamografia, que hoje já está com uma precisão em relação à biópsia, uma coisa assim bem verdadeira mesmo. Então, tem se utilizado isso. E a gente tem um medo, né? Mas acredito que sempre vai ter... É o ser humano que leva a tecnologia. Exato. Não é? Não tem para onde você correr. A tecnologia, ela é favorável. Ela, né? Nos ajuda. Nos ajuda bastante. É isso aí. Porque imagina, você vê exame por exame, hoje você tem a automação que ajuda, mas o olho é quem vai lá para poder fazer ainda. Exatamente, para confirmar, né? Enfim. Que coisa boa, que coisa boa. Então quer dizer que o biomédico ele está lá nessa linha, né? Fazendo essa e muita gente não sabe, né? Existem várias áreas, né? Porque assim, o curso de biomedicina, ele tem um leque imenso de possibilidades. Então existem várias áreas em que o profissional biomédico ele pode atuar. Né? Por exemplo, na área de imaginologia, que é na área que o meu colega citou, de medicina nuclear, que a gente colocou aqui. É uma área que vem crescendo muito, mas assim, a atuação do profissional nessa área seria a questão da realização em si, né, dos exames, mas que o profissional ele não pode emitir laudos, né? Entendi. Ele trabalha em parceria com o médico. Trabalha com o médico radiologista ainda. Exatamente, o radiologista. É uma área, né, que vem crescendo, principalmente não aqui no Nordeste nem tanto, mas fora aqui do Nordeste, no Sul, no Sudeste, a biomedicina estética também, né, que é uma área em que os profissionais também estão aderindo muito. Né? Nós temos também a área da pesquisa, a área de bacteriologia, parasitologia, hematologia, né? E a área de hemoterapia também, além de outras áreas, viu? A área de criminalística também, que o profissional biomédico ele pode atuar DNA, exatamente na análise de DNA junto com a equipe, né? Com o médico. Então, assim, é um leque imenso de possibilidades em que o profissional ele pode estar adentrando, contanto que ele faça uma especialização para atuar, né, nesse grande leque de possibilidades. Eu escolhi a área de hemoterapia, que é uma área apaixonante, que eu sou muito suspeita. Você vai falar sobre essa área aí, né? Porque são muitas áreas assim, eu confesso que eu desconhecia. A área de bromatologia, que é a análise de alimentos, entendeu? Indústrias alimentícias. Até na área de reprodução humana também, o profissional biomédico ele pode atuar, entendeu? A questão enfim, são N possibilidades, entendeu? Ainda tem áreas que a gente nem cita aqui, mas são muitas possibilidades. É um curso muito interessante. Farmacologia também fazendo, né? Que seria também a área de atuação do profissional que é farmacêutico, né? Sim. Entendeu?
Então tem algumas áreas afins, assim. É muita coisa, agora eu fiquei... É bem interessante. Eu não sabia que era tanta coisa assim. É bem interessante. Mas vamos lá, né? Então você foi por uma linha que é a área da hemoterapia, né? Uhum. E da hemato. Por que veio isso? Essa vontade de ir por essa área? Bom, inicialmente, né, da época do concurso de 2003, eu não sabia que iria trabalhar na agência transfusional, que ficaria responsável. Então, existiam duas possibilidades. O laboratório, a equipe do laboratório que estava sendo formada e a equipe do banco de sangue. Então, algo, né, me chamou a atenção, mesmo sem... Porque quando a gente sai da faculdade, a gente vê, assim, um ano de hematologia, a gente vê muito pouco, né, da parte de hemoterapia. Então, algo me chamou a atenção. Então, eu disse, bom, eu vou tentar trabalhar na agência transfusional. E tenho certeza que até hoje não me arrependo da minha escolha, que foi muito gratificante. Através dessa área de hemoterapia, eu pude, assim, crescer bastante, fazer muitos cursos, conhecer muitas pessoas e dar o meu melhor, né, nessa área que é apaixonante de banco de sangue. Então, eu comecei a gostar. Quando eu comecei a trabalhar, eu não conhecia muito, aí fui fazendo cursos, treinamentos e fui me apaixonando. O que é que um banco de sangue, não é? Um banco de sangue, uma agência transfusional faz dentro de um estabelecimento de saúde? Bom, é o seguinte, o banco de sangue, ele aqui nós temos a referência ao Hemoal, Arapiraca, ele é o setor responsável por toda a questão do ciclo do sangue, desde a coleta, né, o processamento daquele sangue, que a gente pega aquela bolsa de sangue e vai transformar nos hemocomponentes, plaquetas, concentrados de hemácias, leucócitos, entendeu? Plasma. Então, todos aqueles hemocomponentes que são utilizados na prática transfusional. São realizados os exames sorológicos, né, que são feitos em Maceió, no caso a referência daqui de Arapiraca é enviado para Maceió, e nós temos também a realização do teste NAT, que é o teste da biologia molecular para HIV, hepatite B e hepatite C, ou seja, é analisado o material genético do vírus, em que nós temos a vantagem de diminuir a janela imunológica. Por exemplo, o HIV, se a gente tem o contato com o vírus HIV, daqui a 12 ou 14 dias, já é possível detectar no sangue desse candidato a doador a presença do vírus do HIV. Então, esse teste de biologia molecular é feito em Recife, que é uma plataforma do Ministério da Saúde. E a liberação desse sangue, né, quando esses resultados sorológicos são negativos, para utilização quando os hospitais precisam. Então, a necessidade de uma agência transfusional nos hospitais é porque ela tem, que é o setor responsável pela liberação dos hemocomponentes. Está em portaria. Nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que nós trabalhamos baseado nela, em que obrigatoriamente toda a unidade hospitalar que realiza mais de 60 transfusões por mês e cirurgias de médio e grande porte tem a obrigação de ter uma agência transfusional. Ok, eu vou deixar uma pergunta, né? A gente vai se preparar para ir para mais um bloco aqui de comercial, mas vou deixar uma pergunta para a gente ver. Talvez hoje nem tanto, mas há uma preocupação muito grande. Muita gente tem aquela preocupação de dizer, tomar sangue, eu preciso tomar sangue. Um medo, não é? Medo de se contaminar. Isso mudou muito. Como é que aconteceu isso, Alonso? Você falou agora, citou que tem testes cada vez mais modernos. Existe realmente esse medo? A gente vai trabalhar uns mitos e umas verdades aqui para a turma, tá certo? Porque tem muita gente que tem medo mesmo e a gente precisa esclarecer isso. Vamos lá para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Fica conosco aí, tem mais dúvida para tirar aí com vocês. Estamos apresentando Papo de Saúde. Ok, estamos de volta aqui nos estúdios, mandando um alô para a turma aí que nos acompanha. Alexandre Henrique, Temes Marinho, lá em São Paulo. Temes, para quem não conhece, pessoal, é autor do livro Sonhar Alto, Pensar Grande.
é uma figura que tem uma história de vida fantástica. E tá nesse livro aí. Eu li. Então, acompanha aí. Compra esse livro aí que é muito bom. Guilherme Matos, grande parceiro, já esteve aqui conosco. Deve estar aí no seu treinamento funcional, botando a turma aí para perder peso, hein, Guilherme? José Avelar, grande médico lá em Santana do Ipanema aí conosco. Denison Menezes. Tá devendo a sua vinda, hein, Denison? Vou ligar para você. Psicólogo de mão cheia aí, que sempre nos apoia. A Lúcia Souza, grande Lúcia, grande parceira aí do comercial. Lúcia, a Lúcia tá aí, pessoal, e a gente tá trazendo um treinamento, esse treinamento junto com a Juliana Albanês. Juliana Albanês trabalhou com o Jô Soares. Juliana Albanês é uma das maiores especialistas aí em como encantar o seu cliente, como você vender, né? Em 3 minutos. Ela é autora do livro Pitch, tá? E vai estar em Arapiraca, vem lá do Reino Unido, vem de Londres, tá em São Paulo e depois vai vir para cá, para Arapiraca. A gente vai fazer um treinamento aí, tá certo? Para a turma da saúde. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, a gente vai passar depois para vocês aí o contato da Lucy, e a Lucy vai visitar você. São poucas vagas, tá? É um treinamento selecionado. Então, não perca a oportunidade. Juliana Albanês, e de quebra você vai levar o Dr. Jean Rafael, que vai estar lá falando sobre qualidade e bem-estar, porque se você não está bem, meu amigo, é muito difícil de você conseguir vender. Então, é interessante esse treinamento para você. Um abraço também aqui para o Mel Magalhães, a Mirela Oliveira, grande dermatologista, que parceira também do programa, doutor Neusvaldo Henrique, acredito que deve estar aí no SAMU. Francisco Costa, deve estar lá, grande professor Francisco, deve estar em Maceió, lá no Açúcar, cardiologista aí, também de mão cheia. Genildo Joaquim, titio aí na escuta, é titio, Genildo da Chaves. Fábio Rogério, lá da Comedoria, aqui conosco. Grande Comedoria, parceiríssima também do programa aqui, Papo de Saúde. Em breve teremos novidades, hein? E esse evento vai ser, já adianto para você, em maio, lá na Comedoria, hein? A Sônia, também aqui na escuta conosco. A Sônia aqui mandando um abraço pra gente. Deixa eu baixar aqui para vocês. A Cléa Rodrigues também, lá em Maceió. Que coisa fantástica. Muita gente aqui conosco. E voltando ao nosso bate-papo, não, Fernando? Então, vamos ver. Muita gente ainda tem medo na hora da transfusão sanguínea. Esse medo em relação a antes, a coisa melhorou ou precisou melhorar? Existem 2 situações. A questão da doação, né, de sangue, que ainda tem muitos mitos, né, que o pessoal, a equipe do MOA, assistente social, em nome da Ruth, né, eu mando um abraço para ela, minha amiga, que elas sempre estão esclarecendo junto à população, tirando essas dúvidas e acolhendo bem, né, esses candidatos a doadores. E existem mitos em relação à questão do tamanho da agulha, se dói, se o sangue vai engrossar. Então, tudo isso é mito, né? A gente sabe que doar sangue faz bem, né? Primeiro porque você vai estar renovando o seu estoque, você vai estar estimulando a sua fábricazinha de sangue que é na medula óssea a produzir, e o principal, né, o ato de altruísmo, que é auxiliar ao próximo, ajudar a salvar vidas, né? Uma bolsa de sangue, ela pode salvar até 4 vidas por conta dos hemocomponentes que são produzidos. E em relação à questão da pergunta dos testes que você fez, sim, né, a gente sabe que toda transfusão em si, ela traz um certo risco, né, que ela tem que ser muito bem indicada. Né, isso está em portaria, e que os profissionais médicos, que são os profissionais responsáveis pela indicação, pela solicitação, são eles que fazem os pedidos dos hemocomponentes, é que vão avaliar, que devem, né, avaliar bem o paciente para realmente ver se há ou não necessidade absoluta da transfusão. Né, isso é uma coisa bem importante, que a gente vê que, na realidade, a gente vê algumas dificuldades, e quando a gente tem necessidade, a gente sempre dá alguma orientação a respeito de alguma solicitação. Então, esses testes,
né, que são realizados na doação são seguros, são testes seguros, né? A metodologia é a quimioluminescência, onde a gente tem em torno de 99% de sensibilidade. E o NAT, que eu já falei, que é o teste de biologia molecular para HIV, hepatite B e hepatite C. Então, o Ministério da Saúde ele vem investindo muito, né, na qualidade do sangue que se preza, além do controle de qualidade que é feito com os hemocomponentes. Então, assim, a gente trabalha com segurança, com qualidade no produto que é o sangue que é produzido. Então isso é bom, né, para a população, é uma coisa segura, né, uma coisa que realmente e até faz bem, como você falou, né, tanto o ato de altruísmo como esse ato aí de poder estar renovando o nosso estoque. Que coisa boa, né? E realmente, assim, a gente já teve algumas situações de precisar, né? Muito porque realmente a demanda às vezes aumenta em determinadas épocas, né? Exato. E o trabalho que tem sido feito com a população tem respondido a isso, tem doado mais hoje sangue, ou ainda é uma coisa de período? Não, a população, ela sempre responde, né? Graças a Deus, no MOA, existe a maior parte, por incrível que pareça, dos doadores são da zona rural. Mas existe um trabalho que é feito no Hemocentro, que nós temos a unidade móvel, né, que é um ônibus que faz a coleta, vai, no caso, em busca desses doadores. Né, são agendados, coletas que são previamente agendadas nos municípios próximos a Arapiraca. Então, é bem importante. E existem determinados períodos, né, sazonais, por exemplo, o inverno, né, que a população deixa de doar um pouco, mas assim, as assistentes sociais, enfim, estão sempre fazendo esse trabalho, né, de convocação desses doadores, e a gente também convoca a população, né, nesse momento, aos nossos ouvintes, para irem doar sangue. E esse dado que você trouxe, né, mais a zona rural, e a turma da cidade tem que doar mais. Comparecer, né, porque a gente nunca sabe, olha, a gente eu trabalho com trauma, né, eu tenho citado muito isso, principalmente nos treinamentos onde a gente fala, que, por exemplo, trabalhar na linha do trauma é você reconhecer uma coisa que é a vulnerabilidade. Muita gente não reconhece. Eu não vou mentir, até então eu não reconhecia essa vulnerabilidade. Precisei passar por muitas situações e entender que qualquer um de nós, né, está sujeito a necessitar. E está sujeito a necessitar a qualquer momento. Né? Porque o trauma, né, ele é isso. Você está aqui hoje, você pode sofrer um acidente, você pode ter um acidente leve, um acidente mais grave, você pode necessitar, né? Então, eu acho que esse é um chamamento bem legal, você que está nos ouvindo, porque qualquer um de nós, tá? Exato. Você mais do que ninguém, né? Que nós somos colegas de trabalho e a gente sabe que o hospital de emergência, né, que é a referência da região, referência, né? Exato. Tem que ter um estoque adequado, né, de sangue para que a gente possa atender com segurança, né, aqueles pacientes. Infelizmente, é como você falou, nós estamos sujeitos a qualquer hora, a qualquer momento, nos tornar pacientes. E até dos outros hospitais, entendeu? Né? Porque às vezes você precisa fazer uma cirurgia eletiva, mas que tem que ser para a semana, não é? E se você não tem um estoque adequado, isso pode trazer dano, né? Exatamente. Então a gente procura sempre manter o estoque, né, das agências transfusionais, mas infelizmente nem sempre é possível por conta que, por exemplo, os grupos negativos são aqueles que são mais raros, né? E a porcentagem da população também, né, que tem o tipo do sangue. O tipo do sangue, o fator RH negativo é mais baixa. Então, a gente sabe que no Brasil, apenas em torno de 3% da população doa sangue. Então, 3% do Brasil inteiro? Exatamente, 3%. E o Ministério da Saúde, junto com toda a rede de hemoterapia, precisa estimular mais as pessoas a doarem, né, sangue. Fizeram algum estudo, mais ou menos, quanto por cento dessa população doando sangue daria uma
seria um... Nesse momento eu vou ficar lhe devendo esse dado. Eu fiquei curioso para dizer mais ou menos, até com uma meta de avançar, né? Quem sabe lá, sei lá, 10%, 15% seria uma... Existem as metas do Ministério da Saúde, que são os indicadores que o Serviço Social, eles trabalham, né, no Hemocentro, né, em torno disso, para melhorar esses indicadores. Mas é interessante, pessoal. Isso aí, você vê que são números, 3%, acredito que seja mais um pouquinho aí a necessidade, né? Mas que coisa boa. Agora tem gente que quer doar, Fernanda. Mas encontra alguns empecilhos. Quais seriam esses empecilhos? Existem, assim, alguns critérios, né, para doação de sangue. Por exemplo, você tem que estar bem de saúde, né? Não pode ter bebido, né? Bem de saúde, você não está com a virose lá? Não está com a virose, uma garganta inflamada. Determinados tipos de medicações, existe uma restrição, né? Tem o profissional, por exemplo, se você tiver tido hepatite após os 10 anos, também é um impedimento que a gente chama definitivo, né? Porque quando você for realizar os testes sorológicos, isso vai ser um impedimento. Então, assim, o profissional médico que faz a triagem clínica, ele vai lhe avaliar esse candidato a doador e fazer uma série de perguntas, entendeu? Para saber se no momento você pode estar apto ou não a fazer essa sua doação de sangue. A partir de 16 anos já pode ir acompanhado com um documento, com foto e com o responsável também, que são os pais. Enfim, né, existem vários critérios. Ter mais de 50 quilos, né, acima de 50 quilos, o peso também é o peso mínimo para fazer uma doação. Que bom, muita coisa legal. Então você que está aí nos escutando, que está nos acompanhando aí também pelas redes sociais, olha a importância, pessoal, da doação de sangue. Salva vidas, pode salvar até a sua, você que ainda não compreendeu isso. Então é muito importante, né, você participar. E como diz, né, é algo que pode te ajudar também em outros conceitos, como a tua própria saúde, e que não tem aquele medo, muitas vezes, não, porque pode acontecer algo comigo. Então é seguro, tem testes seguros, tem profissionais, existe uma rede, né, por trás disso aí. Exatamente, uma rede de profissionais, né? O profissional biomédico, vamos assim fazer dentro da área de hemoterapia, ele pode ficar responsável, né, por trabalhar em vários setores dentro do banco de sangue, né, ser responsável e coordenar também alguns serviços, né, e ele responsável por essa equipe, por todo o trabalho que é realizado, né, nas necessidades da transfusão, porque não só necessitar da transfusão, pegar a bolsa de sangue e transfundir no paciente. Existem testes pré-transfusionais que são preconizados pelo Ministério da Saúde, que são realizados. Então, esse profissional biomédico, ele faz a realização desse teste e também é responsável pela equipe, né, que trabalha com ele. Existe também a área de docência também, que o profissional biomédico ele pode se especializar, então vale a pena, né, para aqueles estudantes, né, voltando ao assunto principal. Deve ter muitos pesquisadores. Estudantes, né, que estão se formando. O mercado de trabalho, ele, assim, cresce a cada dia, né, a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas, assim, existe espaço para aquele profissional. Que tem muita gente profissional que biomédico e aquele que se dedica, né? Cada um vai fazendo a sua parte e vai trilhando o seu próprio caminho com as suas conquistas, estudando, o que é importante, e se especializando na área que você tem mais aptidão, enfim. Seja qual for a área, meu amigo, pelo que eu venho encontrando aí na turma que a gente entrevista, na turma que a gente conversa, seja qual for a área, tem que ter amor, dedicação, não é? Perseverança, muita disciplina, muito estudo. Só chega, pessoal. Quem vai atrás, é o que eu tenho visto da turma aí. E se você for ver, não é, estudar sobre Napoleão Hill, não é, um cara que foi estudar as pessoas lá. Isso é um livro, depois eu vou trazer essa história para vocês, mas um livro que se chama As Leis do Triunfo, é um dos livros mais vendidos no planeta. Esse cara estudou mais de 6.000 pessoas. Uma pessoa contratou ele só para estudar isso e ver aquelas pessoas que estavam no topo, como Ford, Graham Bell, um bocado de gente lá que fazia muito sucesso. E ele viu que elas tinham características em comum. Quer saber mais? Vai lá nas Leis do Triunfo, estuda. Isso é muito interessante. É verdade. E eu agradeço, Fernanda, a tua participação. A gente está chegando aqui já próximo ao fim.
Tá? Foi uma honra receber você. Tá? Que coisa boa. Acho que esses conteúdos, né, que a turma traz aqui colabora muito com a nossa população, colabora com as pessoas. E você é mais uma, né, que traz um dos bens mais preciosos que eu acredito na vida, que é o nosso tempo, em vir aqui trazer esses conhecimentos para a população. Eu que agradeço o convite mais uma vez, saio feliz, estava meio apreensiva. Tudo chega assim, né? Daqui a pouco mas a gente sai bem tranquila, né? Eu queria parabenizar o programa, né? Porque você sempre aborda temas muito interessantes, né? E que consegue dirimir dúvidas, né, da população, enfim. E eu só tenho a agradecer. Eu queria mandar um abraço para o Vinícius e a Maria Eduarda, que são meus filhos que estão ouvindo em casa. E um abraço também a todos os colegas de profissão biomédico e sigam em frente, né? Continuem na batalha. É uma carreira apaixonante. Só tenho a agradecer. Que Deus nos abençoe, né? Que coisa boa. Podemos encerrar com a música? Vamos lá? Vamos. Ok, Fernanda, muito obrigado pela sua participação e deixa essa música em homenagem a você. Obrigada. Aí aos nossos ouvintes, a você que nos acompanha, essa música linda que eu gosto muito. Queen, vai lá. Mama, life with